Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo, o centro da obra de Deus. O título da segunda-feira, Ser íntimo de Deus, ouvindo a sua palavra. O versículo, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, pois hoje somos essa nação santa, essa raça, uma raça eleita, uma raça de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Obrigado, Senhor, pois foi através da tua obra de redenção, do teu sacrifício na cruz, que fomos reconectados a ti. Hoje, Senhor, e durante toda a nossa vida, nós queremos nos consagrar ao Senhor. Queremos, cada dia, ouvir a tua palavra, conhecer mais o Senhor, conhecer mais a sua palavra, nos consagrar totalmente ao Senhor. Ter um viver de intimidade contigo. Por isso, Senhor, nós te pedimos, hoje e até o fim, cada dia, fala conosco, expondo o teu coração, a tua intimidade, mostrando-nos, Senhor, o caminho que te agrada, como te servir de maneira adequada. Esse, Senhor, é o desejo do nosso coração, de servir de maneira adequada. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda está fazendo e fará em nossas vidas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nesta segunda-feira, o título é Ser íntimo de Deus, ouvindo a sua palavra. Esse versículo que nós lemos, Êxodo 19, nos versículos 5 e 6, foi o momento em que o povo de Israel, depois de sair do Egito, parou no Monte Sinai. E ali Deus mostra então para Moisés um pouco do seu coração. Esse trecho, irmãos, é muito emblemático. Por quê? O Senhor, a partir do versículo 4 de Êxodo 19, ele diz: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Quer dizer, tudo o que o Senhor fez aos egípcios para libertar o povo de Israel, não era para que o povo de Israel vivesse à sua maneira, da maneira como eles bem entendessem. Tudo foi feito para aproximar, para chegar o povo de Israel até Deus. Se você notar na nossa vida, irmãos, o Senhor é sempre aquele que dá o primeiro passo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nós estávamos no curso desse mundo, e por causa da redenção, da obra de Cristo na cruz, é que nós fomos redimidos e reconectados a Deus. Então veja, na nossa experiência, é o Senhor nos levando sobre asas de águia e nos chegando até Ele. Agora, o próximo passo, quem deve dar somos nós, é o homem, não é? Aqui, então, em Êxodo 19, seria o povo de Israel. E qual é o próximo passo? Aí, versículos 5 e 6 dizem: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja, irmãos, o passo dado em direção ao Senhor é ouvir diligentemente a sua voz e guardar a sua aliança. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós guardamos a palavra do Senhor, isso é um sinal de que nós amamos ao Senhor.
João fala isso na sua epístola, não é? E o próprio Senhor, ele também diz isso no Evangelho de João. Agora, um grande problema, irmãos, é quando nós amamos mais a nós mesmos do que ao Senhor. Então, o que acontece aqui? Aqui depois que o Senhor falou essas palavras para Moisés, e depois que Moisés falou isso ao povo, o povo então, sem conhecer a si mesmo, disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. Parece, irmãos, uma reação positiva, não é? Você diz assim: não, tudo o que o Senhor falou, então nós vamos fazer. Mas se você notar o desenrolar dos acontecimentos, a partir dessa resposta, irmãos, o ambiente muda. Então o Senhor fala para Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Ou seja, você percebe que essa palavra, essa resposta do povo, ela desagradou o Senhor. Agora, você pode pensar, mas por que essa palavra parece uma palavra positiva, não é? Desagradou o Senhor. Porque aí está um grande problema, irmãos. Nós não nos conhecemos. A verdade, irmãos, nós, no nosso natural, nós amamos mais a nós do que a Deus. Então, quando o povo de Israel disse: não, tudo que o Senhor falar nós vamos fazer, era um sinal de que eles achavam que conseguiriam servir ao Senhor com o seu homem natural, de qualquer maneira. O serviço ao Senhor, irmãos, é um serviço santo. Deus é santo. Nós não podemos servir a Deus sem Cristo, no nosso homem natural. O nosso homem natural, irmãos, ele tem ideias, ele tem interpretações que parecem maravilhosas, mas ao invés de edificar, destrói. Então nós, ao invés de ajudar, podemos atrapalhar muito a obra de Deus. Então, como Deus podia mostrar ao povo de Israel a sua santidade e ao mesmo tempo mostrar ao povo de Israel quem eles são ou quem nós somos, né? Expor as nossas fraquezas, as fraquezas do povo de Israel. Então, a partir desse momento, irmãos, é que o Senhor começa a falar os mandamentos e, por conseguinte, a lei. A lei é dada nesse ambiente, para mostrar para o povo de Israel a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, expor que eles não conseguem chegar na santidade de Deus. Eles não conseguem servir a Deus de acordo com os requisitos de Deus. E a lei, irmãos, ela perdurou durante todo o Antigo Testamento e ninguém conseguia cumprir a lei. Se você tropeçar em um mandamento, segundo a lei, você já é digno de morte. O único que cumpriu a lei perfeitamente foi o Senhor Jesus. Ele veio, o próprio Deus, se tornou carne, viveu aqui um viver humano perfeito, cumpriu a lei, morreu por nossos pecados, por causa do nosso velho homem, da nossa vida natural. Hoje, irmãos, o caminho para servir a Deus é o caminho do Espírito. Nós não podemos servir a Deus sem Cristo. O princípio que nós vemos em Êxodo 19 continua. Nós precisamos ouvir a palavra e praticá-la. Então é assim que nós servimos ao Senhor. Mas a diferença, irmãos, é que hoje nós temos Cristo. É como o apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita. Veja, irmãos, Deus nos escolheu. Nós somos sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Aquilo que era para o povo de Israel, agora, irmãos, é para nós. Veja, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então, no começo da segunda-feira do alimento diário é mostrado, irmãos, o encargo da comportagem, da pregação do Evangelho, de se consagrar ao Senhor, fazendo o quê? Orando com as pessoas, levando, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, trazendo as pessoas também para essa maravilhosa luz. Versículo 10. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essa palavra é uma palavra-chave, irmãos. Alcançar misericórdia. Então, não vamos fazer como o povo de Israel, achar eu posso servir a Deus com o meu conhecimento, com o que eu acho da Bíblia, ou com o que eu posso fazer. Não, tudo isso precisa morrer. Então nós hoje temos a Bíblia e em cima do falar da Bíblia, irmãos, nós temos o falar profético que tem nos ajudado a seguir o Senhor, negando a nós mesmos, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e a cada dia também nos tornando íntimos de Deus. Isso é tão importante, irmãos, é tão importante nós desenvolvermos esse viver espiritual de intimidade. Agora, como nós vamos ser íntimos do Senhor? O Senhor já deu novamente o primeiro passo na nossa direção. Então, como podemos ser íntimos do Senhor? É ouvindo a palavra, irmãos. Quanto mais próximo nós estamos do Senhor, quanto mais próximo nós estamos da palavra, mais nós vamos nos tornando íntimos de Deus. Você começa a compreender de fato o que a Bíblia quer dizer. Eu vou dizer algo, irmãos. Ali, quando o Senhor falava em Êxodo 19, o que o povo de Israel entendeu? Ele entendeu, não, é para nós fazermos tudo o que o Senhor quer dizer, certo? Por quê? Porque eles não tinham a revelação da palavra de Deus. Então eles não entendiam que por si mesmos eles não conseguiriam, que na verdade aquela frase era quase uma afronta a Deus. Então nós temos hoje a palavra da Bíblia, irmãos, mas nós precisamos da revelação do Espírito, porque senão nós vamos fazer como muitos homens, utilizar a Bíblia até para guerrear uns contra os outros, porque falta a revelação. E a revelação, irmãos, ela vem através de nós estarmos próximos do Senhor. Eu vou mostrar rapidamente, irmãos, um trecho para vocês entenderem essa questão de estar próximos. No Evangelho de João, capítulo 13, falado, nos 4 evangelhos fala sobre a Páscoa, a última Páscoa do Senhor, e quando ele indica o traidor. Mas em nenhum desses dos 3 evangelhos anteriores, Mateus, Marcos e Lucas, é mostrado explicitamente quem é o traidor. Então o Senhor ele fala um de vocês vai me trair. Até, se eu não me engano, em Mateus, quando Judas pergunta, sou eu, Senhor, o traidor, ele diz, tu o dizes. Mas nenhum evangelho é mostrado o que é mostrado aqui nesse trecho por João. Por quê? Veja a cena que eu vou mostrar para vocês aqui no capítulo 13. Então eles estavam na Páscoa, estavam comendo, e aí em determinado momento, versículo 21 diz, João 13, 21, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Veja agora o versículo 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Esse é João. A esse fez Simão Pedro o sinal dizendo, pergunta a quem ele se refere. Então eles estavam na mesa, e aí João estava conchegado ao Senhor, estava muito próximo do peito, provavelmente deitado no peito do Senhor. E aí os outros que estavam à mesa não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí Pedro fez sinal para João, falou, pergunta
de quem ele está se referindo. O que eu acredito, irmãos, é que Pedro não deve ter falado isso alto. Ele deve ter feito, porque aqui diz, ele fez um sinal. Quer dizer, é algo mais entre Pedro e João. E aí, irmão, João perguntou ao Senhor: Senhor, quem é? E o Senhor respondeu. Veja, irmãos, o Senhor responde: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Isso o Senhor falou alto. O 28, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Porque nenhum deles, dos que estavam à mesa, ouviu o Senhor respondendo para João. Só João entendeu que o traidor era Judas. E por quê? Porque João estava próximo, irmãos. Ele perguntou ao Senhor, e o Senhor não deve ter falado alto para todos ouvirem. Senão, ali todo mundo já ia ter ido partido para cima de Judas. Não, o Senhor falou para quem estava próximo. O Senhor falou para quem estava aconchegado no seu peito. João deve ter perguntado baixo e o Senhor respondeu baixo. Então, o que eu quero mostrar, irmãos? Quanto mais próximo nós estivermos do Senhor, mais nós vamos receber do Senhor a revelação sobre as coisas, sobre o nosso viver, sobre o que o Senhor quer que nós façamos, sobre a palavra, a própria palavra de Deus. E hoje o falar profético, irmãos, tem nos ajudado, a palavra profética tem nos ajudado a nos aproximar do Senhor corretamente, trazendo para nós, muitas vezes, irmãos, revelação, coisas que nós ainda não tínhamos visto na Bíblia, e porque talvez não tínhamos visto, estávamos fazendo de maneira errada. Por isso é tão importante, irmãos, nós lermos, mas também nós ouvirmos. Para finalizar, irmãos, página 25, o último parágrafo do Alimento Diário. Se a religião não é a maneira de se tornar íntimo de Deus, como então desenvolver essa intimidade? A resposta está aqui. Agora, Êxodo 19, 5 a 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Ou seja, a maneira de nos tornar íntimos do Senhor é ouvir sua palavra. Mas não significa apenas ouvir a palavra registrada na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e isso é um fato inegável. Ela estabelece princípios que não podemos ultrapassar e dos quais não podemos fugir. Todavia, a palavra escrita é a palavra Logos, e é a partir da palavra Logos que vem o falar de Deus para o momento. Nosso desafio é ouvir, discernir e compreender a voz do Senhor em cada ocasião. Portanto, ouça a palavra com diligência e guarde-a. Guardar a palavra é praticar a palavra. Quando Deus fala, uma ordem é proferida e sua expectativa é de que sua ordem seja executada. Por essa razão, não basta apenas ouvir a palavra, é preciso praticá-la. E quantas vezes, irmãos, nós lemos um trecho da Bíblia e nós não entendemos. E aí você ouve uma mensagem ou você ouve um trecho, um livro espiritual que é baseado na experiência de alguém que teve revelação. E essa palavra te ajuda a compreender o que está na Bíblia. Então é sobre isso que nós estamos falando. Esse é o falar rema, irmãos. Esse falar é todo baseado no Logos. Então a palavra profética não vai sair da Bíblia, não vai trazer coisa que não existe na Bíblia, entenda? É para nós termos a revelação. Assim como cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, nós também temos revelação. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, agora estamos colocando essas gravações no YouTube da Igreja em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.